Olá, companheiros, muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um estudo nessa nossa playlist que tem como título o livro Jesus no Lar. Rogamos sempre as bênçãos de Deus para o entendimento e a compreensão das lições que iremos ler e juntos refletir um pouco mais. A lição de hoje tem como título A Regra de Ajudar. E ela nos diz assim: João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus: qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes? A que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando-te a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte, delicado e atencioso. Não levante demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem do ruído. Abstente das conversações improfícuas, os comentários menos dignos, é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas e negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessita de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina em que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou Cristo, assinalando a beleza do programa exposto, e o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor,
como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Essa lição aqui, ela nos traz diante a mente inúmeros quadros do qual todos nós já vivenciamos. E quando Jesus nos explica, né, qual é a regra, nós às vezes nos vemos diante das mais diversas pessoas, das mais diversas situações, e muitas vezes, por ignorância, não sabemos nos posicionar. E muitas vezes, com a intenção de dizer a verdade ou cultivar a verdade, parecemos mesmo que estamos numa batalha, combatendo no deserto. São aquelas pessoas que parece que o clima é sempre de luta, de disputa, de duelo verbal, de imposição de ideias, de pensamento. Elas vivem numa luta que se consome, como num deserto, né? E interessante porque ele chama aqui de enfermos. Enfermos da alma somos todos nós, que geralmente a gente conhece a maioria da nossa própria moléstia. E às vezes o outro vem com o dedo tão duro apertar o lugar que a gente está com dor. A gente conhece. E a gente sabe o quanto que está difícil curar algumas moléstias que nós trazemos na alma, não mais por capricho, mas porque elas precisam ser erradicadas com as verdades. Mas ele fala que reclama acima dessa medicação a amizade e o entendimento. Quantas vezes o outro se aproxima de nós sem o intuito de remover uma coisa que cabe a cada um de nós remover. A trave no nosso olho, não é? Mas ele chega com um olhar sereno, com um sorriso, e vai nos permitindo, nos dando força para efetuar aquela retirada daquele problema. Então ele fala que não há corações na terra sem difíceis problemas para serem resolvidos. Por isso precisamos de fraternidade. Essa cortesia, essa fraternidade, todos têm problemas, todos carecem de fraternidade, porque por mais que a pessoa esteja lá, a gente se coloca lá, todos trazemos dificuldades na alma para serem resolvidas. E ele fala aqui que acolhe o irmão do caminho, não somente com aquela saudação, bom dia, boa tarde, ou então aquela coisa maquinal que não tem emoção, não tem sentimento, mas com calor do propósito de servir. Então é quando ele fala, fixa os olhos das pessoas que te dirigem a palavra. Às vezes a gente está falando, o outro está com o olho no celular, está olhando para um lado, está olhando para o relógio, se mostrando incomodado. Isso não é ser fraterno, isso não é ser cortês. Ele está, em outras palavras, dizendo que não quer ouvir. Então, se nós vamos nos colocar na posição de ouvir o outro, vamos testemunhar carinho e interesse no que o outro está falando. Interesse, atenção. E guardar sempre a posição de ouvido delicado e atencioso. Olha só, a posição de ouvinte. Muitas vezes a gente não sabe se colocar como ouvinte. O outro está falando, a gente quer falar junto. O outro está dizendo, a gente já está pensando o que vai responder. A gente já vai contar uma história nossa. E porque eu sei mais isso aí do que você. Porque eu também já
A gente não aprende a se ouvir. Tem que aprender a ouvir. Deixa o outro falar, o outro quer desafogar o coração. Aquilo que a gente vai contar, talvez ele está precisando falar com alguém que ele confia. E nós temos que receber ele nesse clima. O atendimento fraterno. As casas espíritas possuem justamente com esse nome, atendimento fraterno, ouvinte fraterno. Não precisamos levantar a voz para o outro. Os mais graves assuntos não dependem de voz alta. Quando a gente tem segurança, tem firmeza, a gente mantém a serenidade. Quem grita é porque já perdeu toda a possibilidade de diálogo. Quando você chega a gritar com o outro, acabou a conversa. Ali já passou para o processo da agressão. E ele fala aqui, vamos nos abster das conversas, né, que não leva a nada. Às vezes, aquela conversa maliciosa vai acabar trazendo à baila a vida de alguém. O outro vai entrar, que a gente chama na berlinda, e sai por aí falando que aquela conversa é uma conversa que pode muito bem dispensável, porque a gente começa, é uma conversa delituosa, porque a gente começa a entrar na privacidade do outro. Então a gente, mesmo diante dos maus e dos ociosos, vamos ver o bem que eles são suscetíveis de produzir. Claro que eles vão produzir, e vamos louvar quem trabalha. A gente tem que aprender a valorizar o trabalhador, olhar para o trabalhador e falar, olha, deve ser mole não, aquele ali tem espírito de serviço. E vamos fugir ao pessimismo, embora com prudência indispensável perante as criaturas. Então a gente tem que ter prudência, e que Jesus falou, né? Sermos pacíficos, serenos, lembramos da pomba, mas prudentes como as serpentes. A gente tem que ser atento, para não cairmos na lábia do outro, muitas vezes que está ali, porque a gente não é o inocente à toa, nós somos vigilantes, nós somos conhecedores. A tristeza improdutiva que só sabe se lastimar nunca foi útil, necessita de bom ânimo. Então são aquelas vezes aquela criatura que a gente tem que ter prudência, que ficar também louvando a tristeza improdutiva dos outros não leva a nada. A um desgaste de energia, aquela criatura que só sabe lastimar, então a gente vai lá, dá bom ânimo a ela. Olha, isso aí a gente já conversou, vamos repetir isso aqui de novo. Vamos tentar, mas vamos para frente, vamos olhar, senão a gente vai entrar, né, e vai paralisar naquela situação. E ele fala uma coisa aqui lindíssima. Cotidianamente usa a chave luminosa do sorriso fraterno, com gesto espontâneo de bondade. É aquele olhar para o outro e mandar aquele sorriso. E isso assusta muitos crimes e acaba muito mal. É verdade. Quantas vezes, né, a gente está chateado e não está com umas ideias muito boas lá na cara, a gente recebe aquele sorriso do outro e aquilo invade nosso coração, nossa alma. Parece que a gente levou uma ducha de boas energias e susta as ideias mais negativas que aquela que a gente pudesse estar carregando, ou o outro também. E ele fala a questão até da pontualidade. A gente tem que aprender a ser pontual. Porque a criatura que fica deixando sempre o outro esperando, ela começa a achar uma falsa importância, porque esperar é alguém que deve ser muito importante. Mas nós, quando respeitamos o outro, devemos ser pontual. Respeitar, isso é ser cortês. Respeitar aquilo que nós combinamos, que nós marcamos. Sermos pontual. Mas isso não é importante? Por que a gente vai fazer pouco caso, menosprezar a presença do outro ali? E ele fala ao final, agradecer a todos os benefícios da estrada, agradecer a tudo na vida, as bênçãos de Deus, e deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus nosso Pai, atravessem o teu coração em favor de círculo de luta em que vivas. O amor é a força divina que engrandece a vida
e confere poder. Como fazer isso tudo? Com a boa vontade de cada hora. Então, companheiros, às vezes a gente se vê tão sem qualidade, sem como ajudar mais aquele companheiro. Mas nós podemos pensar assim: meu Deus, o que eu tenho de meu mesmo é a boa vontade de ser útil. Que as águas invisíveis que procedem do amor de Deus passem por nós, chegando ao coração de todos. Ai, como é importante sabermos receber dessas águas de amor. Muita paz, muito amor, sempre aos vossos corações. Um grande abraço.